E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Marcos Carvalho e hoje vou mostrar para vocês como dar uma acelerada no Windows 10, principalmente para quem tem um computador um pouco mais lento, que está bem devagar, e eu vou passar alguns passos para a gente deixar ele, algumas configuraçõezinhas, né, de sistema, mexer na inicialização, dar uma otimizada no sistema de um modo geral, para deixar ele mais rápido e mais funcional. Vamos lá para o vídeo. Vamos começando com a aparência, primeira coisa. Dessa barra, eu gosto de desabilitar esses dois botões, o botão de Cortana e o botão de visão de tarefas. Então a gente clica com o botão direito, tira o mostrar botão de Cortana e clica o botão direito de novo e vai em mostrar visão de tarefas, tira também. Aí a gente vai nas configurações, iniciar configurações. O que eu vou mexer aqui? Primeira coisa, a gente vem em sistema. Se você tiver com a versão 2004, a partir da versão 2004 do Windows, ele já vai ter nas partes de notificações e ações, sugerir como posso concluir a configuração do dispositivo para aproveitar ao máximo o Windows. Isso é aquela parte que ele meio que força a gente a colocar uma conta da Microsoft. Eu desabilito isso, não gosto disso toda vez pedindo para eu me associar a uma conta Microsoft. Eu não quero associar a conta Microsoft, então desabilito aqui. Agora a gente volta para o início, vai em privacidade. Aqui, essa parte da geral da privacidade, você tem que ver o que você quer que o Windows tenha controle sobre o seu dispositivo. Eu gosto de desativar tudo isso aqui. Permitir que os sites forneçam conteúdo local relevante utilizando minha lista de idiomas, eu tiro. Controlar a abertura de aplicativos para aprimorar os resultados de pesquisa, eu tiro. Conteúdo sugerido no app configurações, eu também tiro. Controle por voz, se você não utiliza, também desativa. Aqui uma parte importante, mais para baixo nos aplicativos do segundo plano. Você seleciona o que você quer que fique no segundo plano ou não. O que é o segundo plano? É o que ele fica sempre executando, mesmo que você não esteja com esses aplicativos abertos. Calculadora, por exemplo, eu só quero que ele funcione quando eu chamar a calculadora. Alarmes e relógios, tudo bem, caso eu queira ativar algum relógio, algum alarme, né? Captura, também não tem interesse. As configurações, deixa ele funcionando. Cortana, eu não uso. A câmera, se você não tiver câmera, principalmente se for um desktop, desativa. As dicas, caso você não queira receber, desativa. E-mail e calendário, se você não utiliza, uso do próprio Windows, que é o meu caso, desativo. Filmes e TV, também não. Fotos Microsoft, caso você use o aplicativo Fotos, você deixa ele ativado aqui para ele carregar mais rápido. Gravador de voz eu não ativo. Groove Música não ativo. Hub de comentários também não ativo. Mapas não utilizo. Esse jogo não utilizo. Microsoft Store não utilizo. Notas autoadesivas pode ser que você utilize, deixa ativo, se não você desativa. No meu caso eu não uso. A ajuda do Windows a gente pode deixar, que de repente pode ser útil para alguma coisa. OneNote desativo. Paint 3D desativo. Print 3D também desativo. Telefone, como eu não emparelhei nenhum telefone com ele, desativo. O Skype também não uso. Isso aqui vai de acordo com o que você usa ou não. O visualizador 3D, Xbox, console, Xbox Game Bar. Isso aqui é de caso a caso. Eu estou colocando aqui o que eu normalmente uso. Tá? Aí a gente volta aqui para o início. Sempre, para estar com o computador funcionando perfeitamente, você vem nas atualizações, verifica se tem atualização. Se tiver, sempre instale. Por exemplo, aqui ele está dizendo que tem uma atualização para a versão 20H2. Então eu vou baixar e instalar. Se tiver mais alguma coisa, sempre que ele terminar e pedir para reiniciar, você reinicia o computador, manda buscar e volta desse ponto. Então, quem não tiver nenhuma atualização, vamos partir para o próximo. Agora a gente vai em configurações de desempenho. Então a gente volta aqui para o início.
a gente vai em Sistema. Aqui a última opção é a sobre proteção do sistema. Não, aqui ó, configurações avançadas do sistema. A gente clica aqui, vai na aba que ele vai estar em avançados, a gente vai em desempenho nas configurações dele. Eu vou ajustar para obter o melhor desempenho. Aqui embaixo eu marco as últimas duas e marco também as miniaturas, para ele mostrar as miniaturas ao invés de ícones, e essas duas partes aqui. Usar fontes de tela com cantos arredondados, que eu acho que dá uma boa diferença, e usar sombras subjacentes para os rótulos de ícones na área de trabalho, que eu também gosto, ele dá um acabamento bom. Você dá o aplicar. Ele às vezes pode demorar um pouquinho. O Windows começa a ficar com uma cara um pouco diferente. Você pode depois dar o OK, OK. E na parte do painel a gente meio que finalizou. Na parte de quando se trata de aparência, né? Depois a gente vai usar para outras coisas. Por exemplo, agora nós vamos ver como está configurado o disco. Você clica com o botão direito no menu Iniciar e vamos em Gerenciador de Dispositivos. Aí aqui a gente entra em Controladores, IDE ATA/ATAP. Abrindo aqui, ele tem que aparecer um controlador AHCI SATA. Se ele não estiver aparecendo isso aqui, ele pode estar aparecendo algumas outras coisas, e no final ele aparecer um controlador AHCI SATA. Ele está dizendo que o HD ou o SSD está funcionando em modo AHCI. Então tem dois modos, é o modo IDE e o modo AHCI. Se sua placa-mãe suportar o modo AHCI, é interessante usar, que ele fica bem mais rápido. Mas isso é um assunto bem detalhado, uma coisa bem específica. Eu vou deixar um link para vocês. Tem um artigo lá no blog que explica como você mudar de IDE para HCI de uma forma simples no Windows 10. E futuramente eu vou fazer um vídeo. Quando eu fizer o vídeo eu vou deixar também lá no link do blog, e também vou deixar um card aqui quando eu tiver com o vídeo pronto. Mas a princípio o que você tem que saber é isso. Ele tem que estar com o controlador AHCI SATA padrão, com o HCI principalmente habilitado aqui, tá? Agora a gente vai, como eu mandei atualizar, ele está encontrando coisas novas. Agora a gente vai voltar lá no menu Iniciar, vai em Configurações, a gente vai em Sistema, mais uma vez, e vai em Armazenamento. Aqui o que eu vou ver? Principalmente arquivos temporários. Então, vamos esperar carregar essa lista. Às vezes ela pode demorar um pouco. Já carregou. A gente vai clicar em Arquivos Temporários. Ele vai recarregar novamente essa lista. Isso aqui pode demorar um tempo. Então eu vou dar uma pausada no vídeo agora e voltar quando ele finalizar esse exame. Bom, finalizou a contagem dos arquivos. E aqui a gente vê que só de limpeza do Windows Update eu tenho 4,11 GB. De um total de 4,79. Bastante coisa. Nunca marque essa pasta Downloads, porque senão ele vai apagar toda a sua pasta Downloads, tá? Toma muito cuidado com isso. Aí aqui, o que ele vem marcado, normalmente você pode apagar tudo. As miniaturas ele cria de novo. Arquivos de logs de atualização do Windows são atualizações que já foram feitas. Nessa casa do Windows Update, são arquivos que ele baixou do Windows Update, tá? Ele pode mostrar algumas outras coisas aqui embaixo. Por exemplo, Microsoft Defender Antivírus, são arquivos não críticos, então pode apagar tudo. Arquivos temporários, cache de sombreador DirectX, vai tudo aqui. Às vezes ele aparece instalações anteriores de Windows. Essas instalações costumam ter bastante gigas, tá? Às vezes 10, 12 GB, que você seleciona ela e manda tirar, caso o seu Windows tenha sido atualizado recentemente e você tenha certeza que está tudo funcionando direitinho. Aí você exclui a versão antiga, que não tem necessidade. Você seleciona tudo que você quer e clica em remover arquivos. Aqui é outro ponto que ele demora bastante, então eu vou dar uma parada no vídeo, dependendo da quantidade de arquivos que você tiver, do seu disco, como tiver de velocidade, né? Então ele pode variar bastante. Eu vou dar uma pausa aqui e voltamos assim que terminar.
Bom, finalizado, aqui a gente já liberou mais um espacinho em disco e vamos para a próxima parte. Mesmo ele tendo apagado tudo, se você quiser, você abre o seu explorador de arquivos e digita aqui no endereço, olha, %temp%. Aqui ele manda para o seu nome de usuário, appdata local temp, um monte de arquivos temporários. Normalmente isso aqui é só lixo que sobrou dos outros programas. Você clica aqui no meio, aperta Ctrl A para selecionar tudo e delete. Alguns ele não vai conseguir excluir. Aqui, por exemplo, ele está dizendo que o Google Chrome está aberto, então ele está apagando arquivo temporário do Google Chrome. Eu vou fechar o Google Chrome e vou tentar novamente. Mesmo assim, alguns ele não vai conseguir. Então eu marco isso, fazer para todos os itens e dou tentar novamente. Se não der, eu dou fazer isso e ignorar mais uma vez. Ignorar. E ele vai apagando tudo. Um ou outro aqui, caso você queira. Depois seleciona e tenta excluir. Ou com del ou com Shift del. Shift del, Enter, continua. Aqui você vai limpando mais arquivos temporários. É interessante fazer com tudo. Eu gosto de deixar isso aqui bem limpo. Aqui ele não vai. A gente vai ter que fazer um por um. Se ele não for fazendo, você vai tirando um por um. Depois de limpar tudo, a gente volta e dá uma analisada no disco. Vou clicar com o botão direito aqui, vou em Propriedades e vejo que é um disco de 500 GB, que eu estou com 310 usado e 190 livre, ou 280 e 170. Então, eu sempre trabalho com pelo menos daqui até aqui livre, ou seja, 25%. Tá vendo? Num globo, de um círculo total, pelo menos metade da metade tem que estar livre para ele poder funcionar numa boa velocidade, para ele não comprometer o disco. Então, aqui no caso ele já está com mais de 25% livre, então ele vai funcionar legal. Se você conseguir trabalhar com mais 50% livre, é ótimo. O disco fica melhor ainda, ganha mais folga ainda para trabalhar. Próxima coisa que a gente vai fazer, como a gente já está no disco aqui, a gente vai em Ferramentas e vai no Otimizar. Não interessa muito você dar um analisar. Tá? Aqui eu estou falando para disco rígido, não SSD. Se você tem dúvida de se você tem um disco rígido ou um SSD, você dá um Ctrl Shift ESC, ele vai executar o gerenciador de tarefas. A gente vem em Desempenho, ele vai dizer que seu disco se é um SSD ou se é um HD. Então no meu caso é um HD. SSD, na teoria, não precisa desfragmentar, só em casos muito extremos. Então, quando você tem um HD, você desfragmenta, que você junta os arquivos, deixa eles todos mais próximos para ser um acesso mais rápido. Seleciona ele aqui, dá um otimizar e ele começa a otimizar todo o seu disco. Vamos deixar ele passando aqui e vamos passar para a próxima. Agora, uma outra coisa que eu gosto de fazer é executar um SFC. A gente volta naquele Ctrl Shift ESC para ele chamar o gerenciador de tarefas. Ele demora agora um pouquinho porque ele está fazendo a desfragmentação do disco. Agora eu vou até parar aqui a desfragmentação, senão o computador fica muito lento. Eu vou dar o parar. Então vou clicar aqui no botão iniciar e vou digitar CMD, que é outra coisa que eu gosto bastante de fazer. Clico com o botão direito nele e dou um executar como administrador. Pergunta se eu desejo realmente fazer isso, clico em sim. Então aqui eu vou executar um SFC /scan now. Ele vai procurar por erros em registro, na parte básica do Windows ele procura por erros e corrige esses erros normalmente, tá? Ele vai dar um log depois. A gente deixa isso aqui funcionando. Bom, agora a gente vai passar para a próxima, que eu vou deixar já programado para a gente fazer um check disk.
Da mesma forma, eu clico no botão iniciar e digito CMD, clico no botão direito e mando executar como administrador. Manda assim. Então ele vai abrir um outro prompt de comando. Num deles a gente está executando o SFC. E agora eu vou executar um chkdsk espaço, que é um check disk, na unidade C, /x, espaço /f, espaço /r. Então isso aqui ele vai fazer uma checagem completa no disco, e procurando por defeitos e corrigindo defeitos que ele encontre, sem danificar nada no seu computador. Então deixa ele pensar um pouquinho aqui, enquanto isso a gente parte para a próxima. Outra coisa é, no iniciar eu vou digitar painel, ele já vai achar aqui o painel de controle, vou entrar nele, a gente vai na gestão de energia. Se seu painel de controle tiver aqui como categoria, você muda aqui para ícones grandes, que fica mais fácil. A gente vai em opções de energia, alterar quando o computador é suspenso, primeira coisa. Eu gosto de deixar suspender a atividade do computador nunca, principalmente em computadores desktop, porque aqui é onde ele vem padrão 30 minutos. Então se você fica 30 minutos sem mexer o computador, ele vai suspender o computador. Isso ocupa espaço em disco e isso faz ele demorar muito depois para voltar. Eu não estou preocupado com isso, eu deixo no nunca, a não ser que você tenha um notebook, você tem que deixar isso com notebook. Na verdade ele vai aparecer 4 opções ao invés de 2, uma na tomada e outra na bateria. Na bateria você pode deixar 15 e 30, porque se acabar a bateria ele vai desligar, então ele suspende para não desligar. Na tomada, quando ele estiver ligado na tomada, você também coloca nunca. Se você trabalha em um escritório ou mesmo um consultório e precisa, às vezes você consulta o computador para alguma coisa, isso acontece muito com médico, com advogado, e está lá olhando alguma coisa e sai da frente do computador, deixa isso aqui em nunca, para ele não desligar o vídeo, porque senão quando você vai olhar o monitor, ele desligou. E aí você tem que mexer o mouse toda vez. Então você deixa aqui em nunca e aí ele não vai desligar o monitor. Em caso de alguns monitores que quando desliga e não liga depois, isso também é uma solução. Você coloca aqui como nunca, que ele não desliga e aí não dá o problema para ele reativar o monitor. Aqui depois a gente vai em alterar configurações de energia avançadas, isso é importante, porque ele tem mais coisa aqui para ser mexido. Aqui em disco rígido a gente vai ter configurações, ele vem com 60 ou 180, não lembro agora, eu sempre deixo em 0, então você abre disco rígido, desligar o disco rígido após 0, que seria mais ou menos o suspender. Aqui no suspender, você vem suspender depois de e muda também a minutagem para 0, hibernar após configuração 0, aí ele vai ficar nunca e nunca, e o resto você deixa intacto, não mexe nisso. Depois você dá o OK, e aí você salva as alterações. Dessa forma, você vai ter o computador sempre ligado. Outra coisa, a gente vem nos botões de energia, e aqui a gente pode mexer em alterar configurações não disponíveis no momento. Aqui você deixa ligado o ligar e inicialização rápida. Isso é recomendado porque ele salva alguns estados dos programas para quando você ligar, ele já vem meio que pronto e demora bem menos para o Windows ficar pronto para você utilizar. Então isso é para inicialização do Windows mesmo, tá? Ele vai deixar mais rápido aqui. A próxima coisa agora a gente vai, vamos ver como estão essas coisas aqui. Ó, aqui ele está nos 32%, aqui não saiu do lugar ainda. Eu vou dar um Enter em cima, olha. Às vezes ele fica parado aqui e não sai do lugar. Isso aqui é normal, tá? Ele vai dar porque o disco C é o disco que a gente está mexendo. Então ele está falando que não pode fazer o check disk porque o volume está sendo usado. Você deseja marcar para a próxima vez? Então aí você coloca S e dá o Enter. Então a próxima vez que você reiniciar o computador, ele vai passar o check disk para corrigir qualquer defeitinho que tenha no sistema de arquivos. Apagar arquivos órfãos, essas coisas. Ele vai dar uma reorganizada em tudo. Então, agora a próxima coisa é clicar no botão iniciar e vamos em msconfig. A gente vai aparecer aqui configurações do sistema. Isso aqui a gente vem em inicialização de programas, tá?
vai abrir gerenciador de tarefas. Aqui eu costumo organizar por status, porque ele vem todos os habilitados primeiro e depois os desabilitados que não me interessam mais. Então aqui você vem, eu tenho um certificado digital que não estou mais utilizando, não tem necessidade de eu carregar o programa SafeNet se eu não tenho certificado digital. Isso aqui isso vai mudar também muito de uso para uso, né? O que você usa, o que você não usa. Isso aqui é que é ligado junto com o computador. Então, na dúvida, você pode desligar. Então, se faltou alguma coisa, de repente faltou a webcam, faltou a impressora, você pode ligar. Tá? Isso aqui você não está excluindo nada do computador. Então, ele está dizendo que da última hora da BIOS, 7,6 segundos para iniciar. Então, a gente vai diminuir isso aqui. Se eu sei que é Overture, Certificate, Synchronizer Application, não uso mais, desabilito. Isso aqui é uma VPN que eu conecto no servidor externo. Quando eu quiser, eu abro a VPN, eu não quero que ela carregue toda vez sozinha. Porque eu não sei se eu vou usar a VPN ou não. Se eu não usar, eu abro. Se eu não usar, deixa fechado. Microsoft OneDrive. Eu não uso o OneDrive. Você tem dúvida se você usa o OneDrive ou não? Uma dica é, abre seu explorador de arquivos e vem aqui, OneDrive. Nem arquivo não tem. Então quer dizer, não está sincronizando com nada. Fecha isso aqui e desabilita o OneDrive. Microsoft Edge. Primeiro que eu nem uso o Edge. Segundo que eu não quero ele carregando junto com a inicialização do computador. O OneDrive ele chia a hora que você mexe nele. Ele quer funcionar. Vamos fechar ele aqui, eu não vou usar. Está desabilitado. Então o Edge, eu uso o Google Chrome. Então não queria nem ter ele, na verdade, mas como ele está aqui, eu vou só desabilitar para ele não iniciar automaticamente. Isso aqui, Java Update Scheduler. Isso aqui o que acontece é uma verificação de versão de Java. É sempre interessante você desabilitar isso em todas as situações. Porque programas em Java eles podem dar conflito de versões. Então é interessante você deixar seu atualizador do Java automático desabilitado e se houver necessidade você abre e atualiza o Java. Tá? Não é que nunca mais atualizar. A única coisa é que ele não vai atualizar automático. Na verdade isso aqui também não chega a atualizar automático. Ele abre falando para você, tem uma versão nova, você quer atualizar ou não. Não é necessário. Tá? Windows Security, antivírus do próprio Windows, eu gosto dele, tenho gostado cada vez mais, acho que ele está melhor, está funcionando muito bem. Uso só ele hoje em dia como alternativa grátis, então deixo ele habilitado. Wondershare Studio, isso aqui é um programinha que eu baixei em algum lugar aqui, nem sei para que serve, vou desabilitar, não quero ele carregando. iTunes Helper, não tem interessante de um help do iTunes. Né? Eu uso o iTunes, não tem problema. Mas para que eu vou carregar um help do iTunes? Vou desabilitar também. Dropbox, esse eu uso. Eu uso e indico, sem sombra de dúvida, o pessoal usar, que é muito bom. Você guarda todos os seus arquivos lá num preço muito bom. Aqui, certificado, essa aqui é uma verificação de expiração de certificado digital. Já expirou, não estou mais usando, vou desabilitar. Ndesk, programa de controle remoto, eu uso. Então ele fica habilitado. Agora a gente vem e checa novamente aqui. De tudo que a gente tinha, ficamos só com 3 coisas e tem uma intrusa aqui, o Cortana, que eu não uso, vou desabilitar também. Então você ficou com 3 coisas habilitadas desse monte que tinha. Então a gente fecha aqui e vai agora em serviços. Aqui tem um monte de serviços que ele está executando ou que ele está parado. Então, aqui a gente abre aqui para ver melhor. E a primeira coisa que eu faço é ocultar todos os serviços da Microsoft. Via de regra eu vou deixar o serviço da Microsoft funcionando normal. Então aí eu vou ver o que eu vou deixar habilitado ou não em cada caso individual. Eu vou organizar aqui por status, Adobe Acrobat Update Service. Atualização do Adobe. Não tenho interesse que ele fique atualizando a todo momento. Atualiza quando eu quiser. Able Mobile Device Service. Quem conecta direto o telefone
para sincronizar. Isso normalmente não se usa mais também, eu tiro. O serviço Bonjour é bom. Esse aqui ele descobre impressoras novas na rede. Isso aqui é bem interessante. Eu deixo esse protocolo do Bonjour funcionando. Dropbox, que eu já falei que eu uso. Aí aqui, Intel eu vou deixar. Apple, tem o iPod Service, eu não uso. OpenVPN é um serviço que também não uso. PDF-SUM é um programa que eu tenho que eu só uso quando eu quiser. Então eu tiro tudo da inicialização rápida, aliás, dos serviços que se iniciam automaticamente. Gemalto, isso aqui é leitora de certificado digital, eu tiro. O TeamViewer eu não uso mais. Teracopy, que é um programinha para fazer cópias, não estou utilizando mais também. Intel eu deixo, Dropbox eu deixo. Isso aqui é do Chrome, são atualizações do Google Chrome, que é sempre interessante estar com o Google Chrome atualizado. Então eu vou deixar. O OpenVPN, que é o serviço que eu conecto, eu vou deixar só quando eu quiser. Então eu vou dar um aplicar aqui e vou dar OK. E vai falar que seria interessante eu reiniciar. Eu não vou reiniciar agora, então eu vou sair sem reiniciar, senão eu perco o vídeo que eu estou gravando para vocês. Agora a gente clica de novo e vai em Services, que ele vai aparecer serviços aqui. A gente vai nos serviços do Windows e a gente tem principalmente o Sysman. Isso aqui é o Superfetch, né? Que é um pré-carregamento de aplicativos, né? de programas. Ele identifica que você o que você usa muito e pré-carrega um monte de coisa. Agora, quem tem computador lento, isso aqui deixa ele mais lento ainda. Esse, numa forma geral, ele é um bom serviço. Então, ele é útil. Porém, ele deixa o computador muito lento. Então, eu gosto de desabilitar. Ou manual ou desativado. Eu desativo e dou um aplicar. Agora ele está em execução, eu dou um parar. Vou mostrar para vocês que ele não vai afetar em nada o computador. Muito pelo contrário, ele vai deixar melhor. Aqui o check disk, né, a telinha do check disk que a gente deixou programado para ele fazer na próxima. Eu vou fechar ela. E aqui ele está terminando aquela verificação que eu deixei fazendo. Então agora nós vamos para o próximo quesito, que seria o browser em si. Eu uso o Google Chrome, recomendo bastante. Muita gente critica que ele é muito pesado, tudo é muito relativo, tá? Se você abrir muita coisa, ele pode ficar, mas é um navegador que funciona muito bem. Aí a gente tem qualquer navegador, tá, que você for utilizar. Sempre tem que dar uma geral nele. São 3 pontos essenciais de navegador, tá? A gente tem atualizações, a gente tem extensões e a gente tem configurações. Então, vamos lá, atualização. Primeira coisa, você clica com o botão direito aqui e vai em ajuda. No Google Chrome é aqui, sobre o Google Chrome, ele abre e já verifica se tem uma atualização ou não. No caso tem, então ele vai sozinho, ele já vai identificar que tem a versão 90. Olha lá, está baixando, atualizando o Chrome. Talvez ele peça para eu reiniciar, só que não é o computador, é o Chrome. E aí já vai estar com a versão mais nova instalada. Versão mais nova normalmente significa velocidade, estabilidade e segurança. Pronto, olha, falta pouco, reinicia o Google Chrome para concluir. Você dá um reiniciar e ele volta, mesmo que você tiver com um monte de abas abertas, tudo, ele volta com todas as suas abas abertas. Só não volta com as anônimas, né? Lógico, as que estão anônimas, fechou, acabou. Então tá, a primeira coisa foi isso. Aí agora a gente clica de novo com os 3 botões aqui. A gente vai em mais ferramentas, extensões. Nas extensões, se não aparecer nada aqui, é porque você não tem nenhuma extensão. Eu, no caso, não tenho mesmo. Se você tiver algumas extensões, você vai achar. Normalmente o pessoal tem aquele monte de tranqueira que deixa super lento o computador. Bloqueador de propaganda, coisa para salvar foto, coisa para editar vídeo, um monte de coisa que nunca ninguém usa.
Adobe, PDF, não sei o que. Ninguém precisa de leitor, de extensão de leitor de PDF no Google Chrome. Quando você tiver um PDF, você vai clicar 2 vezes nele e vai abrir pelo Adobe. Não tem necessidade. Então, deixe o mínimo de coisa que você puder aqui. Se você usa o Google Docs, deixe as coisas do Google Docs, se ele aparecer. É sempre, quanto menos é mais. Então, tudo que você puder tirar e deixar com menos coisa é melhor para você. Vai por mim que o computador fica bem mais estável e bem mais leve sem esse monte de coisa. Agora, a próxima coisa que a gente vem aqui, vamos nos 3 botõezinhos e vamos em configurações. A gente tem aqui o cache, você digita lá em cima na busca cache, limpar dados de navegação. Aqui a gente tem histórico de navegação, ó, primeiro que ele diz período, última hora. Você vai mudar para todo o período. Histórico de navegação, todos os sites que você digitou. Eu quero que os meus sites que eu digitei continuam aqui. Então eu vou tirar isso aqui que vai manter o meu histórico. Cookies e outros dados do site. Desconecta de tudo. Isso aí ele vai limpar todos os logins que você tem feito, tal, arquivos de cookie, imagens. Eu gosto até, vamos fazer o seguinte, vamos até pelo avançado aqui que é melhor. Última hora não, todo o período. Histórico de navegação eu vou manter. Históricos de download eu posso apagar. Só o local que foi feito o download, o nome do download, ele não vai apagar o download, tá? Os cookies eu vou manter, porque eu tenho o site que eu estou logado aqui, mas se tiver algum problema com algum site, deixa marcado o cookie. Imagens, senhas e outros dados de login, preenchimento automático. Aqui ó, vai dependendo da sua necessidade. Quanto mais você limpar, é melhor. Depois você clica aqui, limpar dados. Outra coisa que você tem que tomar bastante cuidado, aqui na busca você coloca em senha. Senhas. Você abre as senhas. Ele vai mostrar, se tiver algum problema aqui, ele vai mostrar que suas senhas estão comprometidas. Se essas senhas estiverem comprometidas, você tem que mudar essas senhas e deixar essas senhas boas. Senhas com no mínimo 8 dígitos, letra maiúscula, letra minúscula, caractere especial e número, para ficar mais difícil de você ser hackeado. Então, quanto ao navegador, basicamente isso que temos para fazer. E agora, aqui ainda está terminando, vamos esperar terminar. Aqui eu gosto de, quando ele fica parado muito tempo no mesmo lugar, eu clico aqui e dou um Enter. Ó, eu não sei se é muita coincidência, mas sempre ele anda. Se ele ficar muito tempo parado aqui, eu venho do 2, 3, 4, 5 Enter aqui. E ele, normalmente ele anda. Então isso aqui ele está terminando, a gente já vai pro finalmente dele. Então olha, aqui agora andou para 92%. Outras coisas que você pode considerar para melhorar a velocidade. Eu sei que aqui a ideia é ajudar você sem utilizar nenhum programa, sem gastar nada, sem fazer nada. Porém, é bom eu explicar para você que todo computador que você colocar um SSD, você vai melhorar muito a velocidade, porque o disco é muito mais rápido, o disco rápido, né, o disco sólido do que o hard disk. Então você ganha muita velocidade. Outra coisa é a memória. No meu caso aqui, eu vou dar um Ctrl Shift S, que eu vou mostrar para vocês que eu tenho 7,7 GB, que são os 8 GB, né, tradicional. Um pouquinho ele está roubando para o vídeo aqui. Então eu estou trabalhando com 3,1 GB, 40% livre. Então isso daqui, ele deixa o computador trabalhando normal. Se você tem 4 GB de RAM, você estaria com 3,1, ele já está quase no máximo dele. Ele começa a criar um arquivo temporário no HD, que é um arquivo swap, para não deixar o computador travar. E isso faz com que o computador fique lento. Então você tem um conjunto de memória cheia, criando um arquivo de swap, num disco lento, ele fica tudo muito lento. Então se você tem um pouco mais de memória e um SSD, você tem a melhora nas duas pontas, né, nos dois grandes gargalos aqui. O gargalo, na verdade, é o disco, né, mas como a memória enche, o gargalo ele joga para o disco e aí vira um problema por causa da memória. Então se você colocar um SSD, você já agiliza bastante. Se você colocar um pouquinho de memória, às vezes passar ele para 6 GB, ele já trabalha num patamar legal. Bom, agora ele está finalizando.
não custa nada lembrar que a gente parou aqui a desfragmentação. Então eu vou retomar essa desfragmentação depois que ele terminar essa checagem. E outra coisa é que já está programado uma checagem de disco quando a gente reiniciar o computador. Então o procedimento que a gente tem que fazer agora é otimizar o disco. Olha, ele está finalizando aqui. Eu vou clicar em otimizar para ele continuar, para ele voltar, né? Eu parei bem no começo aqui. Então ele vai começar a fazer a otimização no disco. E aqui ó, ele disse, ó, proteção de recursos, encontrou arquivos corrompidos. Ó, tá vendo? Eu fiz para mostrar para vocês e tinha arquivo corrompido mesmo. E os reparou com êxito. Para reparos online, os detalhes são incluídos nos arquivos log CBS localizados em C Windows log CBS cbs.log. Se você tiver curiosidade, um monte de informação técnica lá que pouca coisa dá para entender. Mas está aqui tudo marcado o que foi feito. Tá? Então a gente vai fechar agora aqui e deixar ele finalizar essa desfragmentação. Assim que ele finalizar, você reinicia o computador e você já vai estar com essas configurações que a gente deixou agora para deixar ele mais rápido em atividade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Torço para que os computadores de vocês tenham ficado mais rápidos. Qualquer comentário, qualquer dúvida, pode deixar aqui no YouTube ou mesmo lá no blog. Não se esqueçam de deixar o like, se foi útil para vocês, se inscreverem no canal. Um abraço para vocês, até mais, tchau, tchau.